Olá, meninos! Nós iremos hoje fazer a revisão aí do caderno 1 português, tá? Dos capítulos 1 ao 4. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que vocês possam aí estar tirando todas as dúvidas a respeito do conteúdo que foi estudado. Vamos iniciar? Então, a tia colocou aqui todo o conteúdo que nós trabalhamos aí no caderno 1. Nós vimos verbo, número e pessoa, nós vimos divisão silábica, sílaba tônica, classificação das palavras quanto à sílaba tônica e artigo, tá? Então, esse aqui foi o conteúdo que nós trabalhamos aí no caderno 1. Agora a tia vai fazer a revisãozinha seguindo essa ordem aqui do cartaz, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Deixa eu colocar aqui o cartaz do lado, para que nós possamos dar continuidade. Então, o primeiro conteúdo foi o verbo, tá? O que é o verbo? Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Verbos que indicam ação: correr, pular, cantar, brincar, comer, dormir, são verbos que indicam uma ação. Verbos que indicam estado: o verbo estar. Mariana está doente. Então, estar está indicando o estado em que ela se encontra, né? Estar. Verbo que indica o fenômeno da natureza. Ontem choveu muito. Choveu é do verbo chover, né? Está indicando aí um fenômeno da natureza. Choveu, certo? Então, o verbo, ele varia em número, pessoa, tempo e modo. Nós vimos aí no caderno 1 número e pessoa, tá? Número. O verbo, ele pode estar no singular e no plural, certo? Ele está no singular quando se referir a um único ser. Os verbos no singular: eu, tu, ele ou ela, tá? Eu, tu, ele ou ela, singular. O verbo estar no plural quando se referir a mais de um ser. Exemplo: nós, vós, eles, elas, tá? Então, singular, um único ser, a único ser, e plural quando se referir a mais de um ser, que é o nós, vós, eles, elas. Agora nós vamos ver a pessoa. Quanto à pessoa, são 3 as pessoas do verbo. Nós temos aí primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Lembrando que pode estar em primeira, segunda e terceira pessoa do singular e primeira, segunda e terceira pessoa do plural, certo? Então, primeira pessoa. A primeira pessoa, aquela que fala. O eu e o nós, tá? São primeira pessoas. Eu, nós, primeira pessoa. Uma do singular, outra do plural, tá? Segunda pessoa. A segunda pessoa, aquela com quem se fala. O tu e o vós, né? São segunda pessoas, ó. Segunda pessoa, tu, vós. E terceira pessoa, a terceira pessoa, aquela de quem se fala. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, certo? Então, vamos observar agora. A tia fez um esquemazinho aqui, dá pra gente entender bem. Olha, o verbo, em questão de número, nós temos singular e plural. Singular, quando se refere a um único ser. As pessoas no singular: eu, tu, ele, ela, certo? Plural, quando se referir a mais de um ser. Nós, vós, eles e elas. Quanto à pessoa, o verbo está classificado em primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular: eu. Do plural: nós. Segunda pessoa do singular: tu. Do plural: vós. Terceira pessoa do singular: ele e ela. Do plural: eles ou elas, certo? Então, aqui nós temos o verbo. Lembrando que verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, certo? Agora nós iremos para a divisão silábica. Vamos prestar bastante atenção. Vocês ainda lembram o que é a sílaba? Para entrar em divisão silábica, nós vamos relembrar aí o que é sílaba.
Sílaba é o som ou o grupo de sons pronunciados de uma só vez, certo? Quanto à quantidade de sílaba de uma palavra, nós podemos classificar ela em monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, tá? É quanto à quantidade de sílaba da palavra, certo? Monossílaba quando tem uma só sílaba, dissílaba quando a palavra tem 2 sílabas, tá? Trissílaba quando tem 3 sílabas e polissílaba quando tem 4 ou mais de 4 sílabas, ok? Então, agora nós vamos para a classificação da sílaba tônica, né? E a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é a sílaba que você fala com mais intensidade, com mais força na palavra. A sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, tá? A tia vai escrever uma palavrinha aqui. Vamos lá. Fazer aqui a palavra pé, né? A palavra pé só tem uma sílaba, ela é monossílaba, tá? Palavra pé só tem uma sílaba e a sílaba mais forte é pé, tá? Pé é a sílaba mais forte, porque só tem uma sílaba, consequentemente essa sílaba. Então, como eu classificaria essa palavrinha aqui? Ela é classificada como oxítona. Vamos a uma palavrinha que tem mais de uma sílaba. Sofá. Sofá. A sílaba mais forte na palavra sofá é o fá, né? Fá, só, fá é a que eu falo com mais intensidade, com mais força. Então, sofá, o fá é a sílaba mais forte, tá? Café. 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 Eu falei com mais intensidade aí o fé. Quando a palavrinha ela recebe acento, por isso que a tia colocou aqui as palavrinhas com acento, para que vocês possam observar. Quando a palavrinha tem acento, é muito fácil de você identificar a sílaba tônica, porque quando a palavra é acentuada, aquela sílaba que recebe acento, ela é mais forte na palavra. Então, quando a palavra for acentuada, vocês identificarão com mais facilidade, porque você já sabe que a sílaba acentuada é a mais forte na palavra. Mas agora nós vamos analisar as palavras quanto à sílaba tônica, como que elas são classificadas. Então, vamos lá. Tá? Oxítona. Oxítona é a palavra que a sílaba mais forte é a última, tá? A sílaba mais forte na palavra oxítona, na palavra, vai ser classificada como oxítona quando for a última. A gente vai colocar aqui a palavrinha. Vamos colocar aqui café novamente para vocês observarem. Ó, quando eu pronuncio café, vocês observaram que o fé eu falei com mais intensidade. Então, fé é a sílaba mais forte da palavra, é a última, lembrando que sempre nós vamos contar do finalzinho para a palavra, da palavra, ou seja, da direita para a esquerda, tá? Então, nós vamos contar que é a última sílaba, a mais forte. Então, café é oxítona, tá? Garoto, ó, não tem acento a palavrinha garoto, né? Garoto, garoto. Garoto, a sílaba mais forte é o ro, né? Então, ro é a sílaba mais forte e essa palavra ela é paroxítona, por quê? Porque as palavras paroxítonas, a sílaba mais forte é a penúltima. Última, penúltima. Então, essa palavrinha aqui é classificada como paroxítona. Vamos para uma palavrinha, árvore. Árvore. Na palavrinha árvore, a sílaba mais forte da palavra é o ar. Ar, tá? Essa palavra ela é considerada proparoxítona, porque a sílaba mais forte dessa palavra é a antepenúltima. Então, as proparoxítonas, a sílaba mais forte é a antepenúltima. Só relembrando, oxítona, a sílaba mais forte é a última, paroxítona, a penúltima e proparoxítona, a antepenúltima, tá? Artigos. Artigos são palavras que são usadas, são palavrinhas que são usadas aí para acompanhar o substantivo e indicando o gênero, masculino ou feminino, e o número singular e plural. Os artigos, eles são classificados em definidos. Os artigos definidos, gente, são aqueles os quais eu consigo determinar que é um substantivo, de modo
preciso, de modo claro, eu consigo determinar. E os indefinidos eu não consigo determinar quem é o substantivo, tá? Então, os artigos definidos são a, o, as, os. Esses são os definidos. Os indefinidos, uma, uns, umas, tá? Então, artigos definidos, eu consigo determinar quem é o substantivo. Artigo indefinido, eu não consigo definir quem é o substantivo. Ou seja, ele aparece de modo vago, né? Impreciso na frase, certo? Então, os artigos são usados aí para determinar o gênero e o número do substantivo, ok? A, o, as, os definidos. Uma, uns e uns indefinidos. Eles estão no singular a, o, uma e no plural as, os, uns e umas, ok? Então essa é a revisãozinha aí do caderno 1. Até mais!